Muito bem, o nosso curso é sobre Israel, ontem e hoje, mais a respeito da terra de Israel, a terra prometida, Canaã, do que do povo. É claro que uma coisa está intimamente ligada à outra, mas o nosso foco vai ser sobre a ocupação dessa terra, e como veremos, essa é uma história que tem 3.000 anos. Não vamos conseguir dar em apenas uma aula esse conteúdo, nós separamos 3 aulas, Israel ontem e hoje. Eu encontrei essa imagem muito interessante na internet, que é uma linha do tempo da terra de Israel. Então, nossa primeira aula, nós vamos abordar os períodos do Antigo e Novo Testamento, que são esses aqui que estão sendo destacados. Então, hoje esse vai ser o nosso conteúdo, desde o princípio da ocupação da Terra Prometida pelo povo de Israel até o final do Novo Testamento, no qual nós temos a destruição de Jerusalém do Segundo Templo. Nesse desenho, você tem todo o nosso trajeto que nós vamos percorrer estudando o que aconteceu ali naquela região, ou na Terra Prometida, em Canaã, os judeus e a Terra Prometida, uma história de 3.000 anos. A história de 3.000 anos de ocupação da Terra Prometida, uma região que compreende grande parte do atual território de Israel e áreas adjacentes, é marcada por uma rica e complexa interação de povos, culturas e religiões. Esse território, central no imaginário religioso e histórico das tradições judaica, cristã e islâmica, tem sido palco de conquistas, diásporas, construções culturais e disputas territoriais ao longo dos séculos. Segundo a tradição bíblica, a Terra Prometida foi concedida por Deus aos descendentes de Abraão, sendo posteriormente ocupada pelos israelitas após o êxodo do Egito sob a liderança de Moisés e Josué. Durante o período da monarquia israelita, nos séculos 10 e 9 a.C., reinos como Israel e Judá consolidaram-se com figuras icônicas, como os reis Davi e Salomão, que teriam governado durante uma era de esplendor político, cultural e financeiro. No entanto, a história da região também é marcada por invasões estrangeiras e exílios. Impérios como o assírio, babilônico, persa, grego e romano influenciaram profundamente o curso de sua ocupação. Vamos repassar rapidamente esses impérios mundiais que surgiram e passaram ali na região do Oriente, onde se encontra a Terra Prometida. O primeiro grande império conhecido foi o Império Egípcio, e, como nós podemos ver na parte colorida, dominou não só o Egito, mas também a região da Terra Prometida. Após algum tempo, nós temos o Império Assírio, com a capital em Nínive, que também dominou a região da Terra Prometida. O Império Assírio cai e se levanta o Império Babilônico, mesma coisa. Após o Império Babilônico, nós temos o Império Persa. Após o Império Persa, nós temos o Império Grego ou Macedônico. E, finalmente, no início do Novo Testamento, nós temos o Império Romano dominando toda essa região. Então, como podemos ver, todos esses impérios dominaram a região da Terra Prometida e influenciaram, de uma forma ou outra, o que estava acontecendo na história do povo de Israel. Entre os eventos mais significativos, destacam-se a destruição do primeiro templo, em 587 a.C., e a destruição do segundo templo, em 70 depois de Cristo. Ambos levaram à dispersão judaica e ao surgimento de novas dinâmicas culturais e religiosas naquela região. Durante a Idade Média e o período moderno, a Terra Prometida continua a ser um ponto estratégico e religioso, passando pelo controle de diferentes poderes, incluindo os bizantinos, árabes muçulmanos, cruzados europeus, mamelucos e otomanos. Cada ocupação deixou marcas indeléveis em sua paisagem física e cultural. A história contemporânea trouxe novos capítulos a essa narrativa, com o movimento sionista e a criação do Estado de Israel em 1948, e os conflitos subsequentes com a população árabe palestina, que continuam a moldar a região. A Terra Prometida, portanto, não é apenas um local geográfico, mas também um símbolo de aspirações espirituais, políticas e culturais que ecoam por milênios.
Vamos começar vendo a ocupação da Terra Prometida antes da chegada de Israel como povo. À direita você tem a imagem de satélite do Google do território da Terra Prometida. E você tem algumas cidades importantes nessa região. Então, lá embaixo você tem Eliat, que é uma cidade à margem do Mar Vermelho, subindo aí Berseba, Hebrom, Jerusalém, Jericó, Rabá, no litoral Gaza, Asquelon, Asdod, Jafa, mais acima Megido, Acre, Tiro, Sidom, Dan e Damasco. Então, nós vamos estar utilizando esse mapa como referência para todo o nosso curso. E à esquerda vai sempre estar presente essa linha do tempo, desde 1200 antes de Cristo até o ano 2000. E nessa coluna nós temos aproximadamente o tempo em que algum império dominou sobre essa região. E o que está em azul foi o período no qual o próprio povo de Israel ocupou a sua terra. Então, nesses 3.000 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, ocupou pouquíssimo esse território que foi dado em herança a Abraão e aos seus descendentes. Muito bem, então vamos prosseguir. Domínio cananita na terra prometida. Povos, reinos e cidades existiam na terra de Canaã por vários séculos antes da chegada do povo de Israel. A Terra Prometida era um local estratégico e uma espécie de encruzilhada entre 3 grandes continentes, a Europa, a Ásia e a África. Ela se situa bem no caminho de muitas rotas comerciais terrestres e marítimas de toda aquela região, unindo o Egito, a Mesopotâmia e a Ásia Menor por terra, bem como a Europa e a África por mar. Então, é um território-chave para comércio. Alguns dos mais antigos registros que temos a respeito da ocupação daquele território e de suas cercanias são alguns escritos egípcios e as escrituras do povo judeu. Vários dos povos que ocuparam aquela região são mencionados na Bíblia. A seguir, temos uma provável configuração territorial dos mesmos. No mapa, você tem ali um título, Cananeus. Os cananeus foram os habitantes originais daquela região. Eles não eram exatamente uma etnia específica, embora fossem todos semitas, ou seja, descendentes de Sem, filho de Noé. Eram formados por um vasto leque de grupos familiares de origem desconhecida. Temos os filisteus, que são povos que migraram de outras partes do Mediterrâneo para a terra de Canaã nos séculos 13 e 12 a.C. Mas eles eram autênticos estrangeiros ali, pois sempre se mantiveram isolados, tanto na política quanto na língua. E esse território litoral, predominantemente, ele sempre esteve de alguma maneira em conflito com os ocupantes da terra. Mais ao norte, os fenícios. Eles eram os cananeus do litoral, sendo famosos pelo comércio marítimo. Abaixo, amalequitas. Eram tribos nômades dedicadas à pilhagem. Habitavam desde o Sinai até o Mar Morto. Bem ao norte, hititas, ou arameus. Povo nômade dedicado ao pastoreio. Eram conhecidos como os comerciantes da época. Abaixo nós temos uma região chamada Bazã, que é uma região muito apropriada para a criação de gado. Abaixo nós temos os amorreus, e nós não temos muitas informações históricas sobre esse povo, apesar de ser citado no Antigo Testamento. E temos também os amonitas e os moabitas. São povos parentes dos israelitas. Eles são descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, não eram diretamente descendentes de Abraão, mas eram povos da mesma família de Abraão, os amonitas e os moabitas. E nós temos os edomitas, bem ao sul. Esse, sim, é um povo irmão dos israelitas. Eles são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que foi neto de Abraão.
Então, essa é a configuração ou a ocupação dessa região antes da chegada dos israelitas como um povo. Porque os descendentes de Abraão só se tornaram um povo no Egito, quando eles se multiplicaram grandemente. Antes era a família de Abraão, de Isaac e de Jacó peregrinando. A estada deles de 400 anos no Egito, então eles se tornam um povo muito grande. E aí Deus os tira do Egito e os leva para a terra que tinha prometido aos descendentes de Abraão. Você vê no mapa o percurso do povo após a saída do Egito e, em primeiro lugar, eles ocuparam a região a leste do Rio Jordão. Essa região é chamada também de Transjordânia. Após saírem do Egito, no qual viveram como escravos por 400 anos, em sua jornada para Canaã, muitos reinos a leste do Rio Jordão guerrearam contra os israelitas. Eles estavam a caminho da Terra Prometida. E esses povos se opuseram. Edomeus, como nós vimos, os amonitas e moabitas. Como resultado, as primeiras ocupações do povo hebreu ocorreram na região da Transjordânia. Esse era um território muito pouco habitado, porém usado principalmente como pasto para gado. De acordo com a Bíblia, esta área a leste do Jordão foi dada às 2,5 tribos, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Pois como elas eram criadoras de gado, por isso escolheram ficar fora dos limites da terra que tinha sido prometida por Deus a Abraão. Então, o território da Terra Prometida era toda essa faixa a oeste ou ao ocidente do Rio Jordão. Porém, nessa caminhada das 12 tribos em direção à Terra Prometida, como essas 3 ou essas 2,5 tribos eram criadoras de gado, quando passaram por esse território, eles pediram a herança a Moisés desse lado da fronteira, ou desse lado do Rio Jordão. Apesar dessa aparente vantagem, essas tribos foram sempre as primeiras a serem invadidas quando alguma potência estrangeira avançava sobre essa região. Ou seja, foi uma má escolha para eles. Eles olharam só o aspecto presente. Olha, essa é uma terra boa para gado e nós temos muito gado, queremos ficar aqui. Mas, se você estudar toda a história à frente, eles sempre foram os primeiros a serem invadidos quando alguma potência crescia naquelas cercanias. Então, foi um ganho bem temporário para essas 2,5 tribos. Então, agora nós vamos estudar o início da primeira era do domínio judeu sobre a Terra Prometida, aproximadamente no ano de 1230 a.C. Então, o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida. E a Terra Prometida tem os seus habitantes, que são principalmente os cananeus. E essa entrada na Terra Prometida é descrita no livro de Josué, que fala da entrada, conquista e divisão da Terra Prometida. Primeiro domínio judeu, as conquistas de Josué. Então, o povo que estava a leste do Jordão atravessa o Jordão e começa a conquistar o território dentro de Canaã. Então, você tem aí a oeste ou ao ocidente do Rio Jordão, essas áreas em azul que foram conquistadas na época de Josué. Josué liderou o povo de Israel na primeira onda de conquistas dentro da Terra Prometida. Sua estratégia inicial foi penetrar a terra na altura de Jericó, conquistar essa cidade e partir para a região montanhosa logo à sua frente, estabelecendo ali uma fortaleza. Dessa forma, ele dividiu Canaã em 2 partes, usando a estratégia de dividir para conquistar, separando assim as cidades do norte das cidades do sul. Primeiramente, então, Josué conquista as cidades do sul e logo a seguir ele se volta para o norte, para as cidades ao norte de Jericó. Essas foram as campanhas militares de Josué. Falamos sobre isso no curso de Geografia Bíblica, mas não é o nosso objetivo agora esse tipo de detalhe. Alguns anos após cruzar o Jordão, já haviam 31 cidades conquistadas, listadas no capítulo 12 do livro de Josué, estabelecendo dessa forma pontos de apoio para a conquista do restante do território. Inicialmente, a área montanhosa foi ocupada, deixando para depois a conquista da região costeira, a qual ainda não havia sido dominada na ocasião da morte de Josué.
Então nós vemos aí que a área costeira só tem um pequeno pedaço acima de Jafa, e Israel priorizou a área montanhosa. Aqui nós temos o primeiro domínio judeu na área prometida às 12 tribos. Essa foi a conquista durante o período do livro de Josué, e no final do livro de Josué, Josué divide toda a terra prometida em 12 partes. E nós temos então todo esse território. Josué envia espias por toda a terra de Canaã, mapeia o território e o divide geograficamente em 12 partes, cada parte para uma tribo, mas sempre levando em conta o tamanho das tribos. Então, alguns perguntam, por que a área de tal tribo é maior do que a de outra tribo? Porque, numericamente, era uma tribo bem maior do que a outra. Os limites territoriais de cada uma das tribos estão registrados com detalhes no livro de Josué, do capítulo 15 ao capítulo 19. A maioria das Bíblias tem essa divisão da Terra Prometida, desenhada a área de cada tribo individualmente. Não fizemos questão de colocar essas divisões, porque esse tipo de detalhe não é muito importante para nós agora. Antes de morrer, Josué exorta os líderes a terminar a ocupação das terras que foram deixadas como herança para cada uma das tribos. O trabalho de conquista e ocupação de toda a Terra Prometida foi um processo longo e complexo que abrangeu várias gerações de israelitas. E aí nós temos o conteúdo do livro de Juízes, que conta aproximadamente a história de 400 anos após a morte de Josué. As fronteiras iam se expandindo na medida em que as tribos iam se fortalecendo. Infelizmente, houve também períodos em que territórios ocupados foram perdidos para os inimigos. Quando isso acontecia, quando os inimigos venciam os israelitas, Deus então levantava líderes militares, chamados naquela época de juízes, que faziam o povo se voltar para Deus e derrotar os inimigos. Então, esse é o conteúdo do livro de Juízes, no Antigo Testamento. Agora, qual foi a área realmente ocupada durante esses 400 anos após a morte de Josué? Muito pequena. Você vê aí à sua direita. Contrastando a herança de cada tribo com as áreas realmente ocupadas, vemos no livro de Juízes uma grande dificuldade para as tribos tomarem posse de sua herança. A causa principal foram os repetidos abandonos de Israel ao seu culto e fidelidade a Jeová. Porque na lei de Moisés haviam bênçãos, mas essas bênçãos estavam condicionadas à fidelidade do povo a Deus. E o primeiro dos 10 mandamentos é: não terá outros deuses além de mim. Então, Jeová é um Deus ciumento, ele não aceitava compartilhar a glória dele com ninguém. Por quê? Porque ele é o único Deus verdadeiro que criou todo o universo, então os outros deuses são falsos deuses. Mas muitas vezes os israelitas se voltavam para os deuses desses povos, que eram falsos deuses. Então, Deus permitia que eles fossem conquistados e derrotados. Os israelitas instalaram-se basicamente nas montanhas. Nas planícies, onde havia mais produtividade e facilidade para o plantio, estavam também as maiores cidades inimigas, militarmente poderosas e difíceis de serem conquistadas. Desde a época do juiz até a época da monarquia, como eu disse, aproximadamente um período de 400 anos, muito pouco território havia sido conquistado. Outro fato que contribuiu para isso foi que, após a morte de Josué, cada uma das tribos funcionava como clãs familiares independentes, unidos apenas pelo vínculo religioso, sem muita unidade política e militar. Ou seja, cada tribo tinha a responsabilidade de ocupar a área herdada por ela. Então não havia cooperação entre as tribos, porque cada uma delas tinha trabalho a ser feito, tinha área a ser conquistada para sua própria herança. Então, não havia uma unidade política e nem militar. Foi somente a partir da implantação da monarquia, com os reinados de Saul, Davi e Salomão, que essa realidade começou a mudar. O reino de Saul. Então, agora começa realmente uma ocupação ampla e sistemática de Canaã. Então, você tem à esquerda aí, esse foi, então, o primeiro período que foi realmente considerado como sendo ocupado e dominado pelos judeus.
Após o período de lideranças tribais, que eventualmente formavam alianças para se defender de nações hostis, os israelitas decidiram eleger um rei para os governar coletivamente. Assim, as tribos de Israel se uniram pela primeira vez desde a época de Josué. Saul foi o primeiro rei a governar oficialmente as 12 tribos. Samuel o ungiu sob a direção de Deus. Uma das primeiras providências de Saul foi formar um exército composto por homens de todas as tribos para unir como uma nação e unir as regiões que já haviam sido ocupadas. Então preste atenção no mapa à direita. Essas áreas ocupadas estavam separadas umas das outras, mas com Saul houve uma união de todos esses territórios e uma expansão da área conquistada. Nessa época, os filisteus eram o principal inimigo a ser derrotado. Eles ocupavam 5 grandes cidades na costa sul do território de Canaã. Nós temos 3 aí nesse mapa, que é Gaza, Asquelon e Asdod. Então, essa sempre foi a região mais difícil de ser conquistada. E foi em uma dessas batalhas contra os filisteus que Saul morreu. Ele foi sucedido por Davi e, posteriormente, por seu filho Salomão. Os reinos de Davi e Salomão. Foi sob os reinados de Davi e Salomão, os maiores reis da história do povo judeu, que Israel experimentou sua maior expansão territorial e prosperidade econômica. Olha só a diferença da época de Saul. Esse é o território ocupado por Saul. A partir de Davi, Davi era um grande guerreiro, conquistou muita terra, e Salomão, seu filho, depois, com o comércio, ampliou mais ainda o domínio do povo judeu sobre toda aquela região. Toda a região, desde o rio Eufrates ao norte, até o Mar Vermelho e o Egito ao sul, estiveram sob domínio ou influência do jovem reino hebreu. Você vê isso lá em 2 Samuel, capítulo 24. Jerusalém se tornou a nova capital e centro religioso da nação. Essa foi uma época de grande abundância e paz, com muitas obras grandiosas, tais como a construção do primeiro templo em Jerusalém, o Templo de Salomão, e do grande palácio para o rei. Isso aí você encontra em 1 Reis, capítulo 5. Porém, devido à infidelidade de Salomão para com Deus, houve instabilidade social após a morte de Salomão, e as 12 tribos se dividiram em 2 grandes grupos. A nação de Judá, formada por 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e governada pelos descendentes de Davi, e a nação de Israel, formada pelas 10 tribos restantes ao norte, governada por alguém de uma dessas tribos. Os detalhes por que isso aconteceu você encontra no livro de 1 Reis e 2 Reis. Então, até a época de Salomão, havia uma unidade das 12 tribos. Após a morte dele, as 12 tribos se separaram em 2 grandes reinos. O reino de Judá, ao sul, da qual fazia parte a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a nação de Israel, as outras demais 10 tribos. Então, durante um longo período da monarquia, as fronteiras foram essas aqui. O reino dividido, Judá e Israel. Logo após a divisão das 12 tribos, o faraó egípcio invadiu ambos os reinos e saqueou os tesouros do templo em Jerusalém. Nos 2 séculos seguintes, apesar de compartilharem a mesma origem e herança cultural, os 2 reinos se tornaram rivais, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto militar, inclusive com épocas de guerra entre o próprio povo dessas 2 nações. Por causa disso, frequentemente as fronteiras desses reinos se modificavam. Nós vamos ver isso nas próximas telas. A permanência dessa situação, das 12 tribos divididas e eventualmente guerreando umas com as outras, foi enfraquecendo ambas as nações, tanto militar quanto politicamente. Isso levou outros reinos menores a conquistarem sua independência, saindo de debaixo do governo israelita, e chegaram até mesmo a guerrear e invadir territórios que já tinham pertencido a Israel. Quando nós comparamos aqui esse território aqui da época de Davi e Salomão. Então, por causa da guerra entre essas 2 nações, os povos ao redor foram reconquistando as terras que tinham sido ocupadas. E por isso que diminuiu bastante o território das 2 tribos e o território das 10 tribos.
Durante o período dos reis, muitas coisas aconteceram, e nós vamos abordar apenas aquelas que significaram mudança nas fronteiras, tanto da nação de Israel, 10 tribos, quanto da nação de Judá, 2 tribos. Então vamos falar do período em que Josafá era rei da nação de Judá e Acabe, rei da nação de Israel. Olha a mudança no mapa. Esse foi um tempo de crescimento de ambos os reinos, pois experimentaram um período de paz entre eles e também de prosperidade, ou seja, eles reconquistaram áreas que tinham perdido. Além disso, também se aproveitaram do declínio de vários poderes regionais. Certa ocasião, Josafá, do Reino do Sul, se uniu a Acabe, o Reino do Norte, em uma ofensiva militar contra o reino Arã-Damasco, que estava crescendo ao norte de Canaã. Porém, apesar da prosperidade e triunfos militares, havia grande injustiça social nessas duas nações, o que os levou ao declínio espiritual. Esse foi o motivo pelo qual eles foram derrotados e, como consequência, experimentaram uma grande diminuição do território que dominavam. Então, um reino forte começou a crescer ao norte de Israel e eles avançaram sobre essa região. E na época de Joás, rei da nação de Judá, e Jeú, rei da nação de Israel, aconteceu essa mudança. Com a ascensão do reino Arã-Damasco, sua fronteira ao sul se expandiu, levando-o a conquistar várias áreas que estavam sob domínio da nação de Israel. Então preste atenção. Esse é o reino de Arã-Damasco, que ocupou grande parte do território da nação de Israel. Então, Israel ficou circunscrito a um pequeno pedaço de terra. Simultaneamente, a nação de Judá, ao sul de Canaã, foi ficando enfraquecida devido a conflitos internos, permitindo que vários outros reinos, como os filisteus, moabitas e edomitas, reconquistassem seus antigos territórios e saíssem do domínio das duas tribos. Então, nessa época de Joás e Jeú, o território diminuiu significativamente, tanto da nação de Israel quanto da nação de Judá. Mais à frente, nós temos Uzias governando as duas tribos, a nação de Judá, e Jeroboão II governando as 10 tribos, nação de Israel. Logo a seguir, um outro poder regional ao norte surgiu, o Império Assírio, cresceu e entrou em guerra contra o reino de Arã-Damasco. Isso trouxe certo alívio à nação de Israel, permitindo que ela reconquistasse grande parte de seu antigo território, pois nessa época também havia paz entre Israel e Judá. Então preste atenção. Quando o reino de Arã-Damasco focou na guerra contra o reino da Assíria, bem ao norte, então Israel novamente retomou grande parte do seu território, e a nação de Judá também se fortaleceu e se expandiu ao sul, pois sendo governada por um rei temente a Deus, Uzias, Jeová a abençoou sobremaneira. Uzias derrotou os filisteus e se expandiu até o litoral do Mar Vermelho, edificando a cidade de Eliate, bem ao sul, abrindo ali um porto e, com isso, ampliando o comércio. Essa é a configuração territorial na época dos reis Uzias e Jeroboão II. Ambos os reinos, Judá e Israel, fortificaram muitas cidades e cresceram em poderio militar. Mas o reino da Assíria cresceu muito. Com o crescimento do Império Assírio ao norte, Israel se recusou a se tornar um vassalo e entrou em guerra contra os assírios. Os assírios eram conhecidos como guerreiros terríveis. Seu exército marchou para o sul, destruindo muitas cidades da nação de Israel, incluindo a capital Samaria, e levou todo o povo das 10 tribos para o exílio. Então nós temos aí crescimento do Império Assírio, após eles derrotarem o Império Arã-Damasco, e eles conquistaram completamente a nação de Israel, as 10 tribos. A queda de Israel foi um choque terrível para todos os judeus. Apesar da rivalidade que existia entre as duas nações, todos eram do mesmo povo. A Síria também conquistou e destruiu muitas cidades da nação de Judá, inclusive chegando mesmo a cercar Jerusalém. Devido ao governo piedoso do rei Ezequias nessa época, Deus trouxe livramento para Jerusalém. Porém, houve também uma significativa perda de território da nação de Judá, pois como o Império Assírio era muito poderoso, os judeus dessas duas tribos precisaram se concentrar em uma pequena região para proteger a parte central de seu território.
Então, essa é a configuração na época em que as 10 tribos foram conquistadas pelos assírios e retiradas da sua terra e levadas em exílio lá para a capital do Império Assírio, o rei Josias. Após algum tempo, o Império Assírio foi se enfraquecendo e, por fim, foi derrotado por outro império que surgiu bem ao norte, o Império Babilônico. Nessa mesma época, um outro rei piedoso se levantou na nação de Judá, Josias, e com as reformas religiosas que efetuou, Deus o abençoou. Toda essa conjuntura, ou seja, a saída do Império Assírio e a bênção de Deus, a nação de Judá chegou a ocupar quase toda a terra prometida. Então, essa foi uma época de grande expansão das duas tribos, porque as 10 já não existiam mais, e Judá ocupou praticamente todo o território de Canaã. Porém, com o crescimento e expansão do Império Babilônico, que venceu o Império Assírio, Judá foi conquistado, se tornando uma nação vassala dos caldeus. Então, o Império Babilônico se expandiu para essa região e dominou o reino de Judá. Com a morte de Josias, os reis que o sucederam repetidamente se rebelaram contra o poder da Babilônia, porque eles eram vassalos. O Império Babilônico deixou Judá morar ali, só que eles pagavam impostos, estavam debaixo das leis da Babilônia. Mas os reis que sucederam Josias se rebelaram várias vezes contra o poder babilônico e foram finalmente conquistados e levados para o cativeiro. Nabucodonosor se cansou dessas revoltas e ordenou o envio de todo o povo judeu para o exílio na Babilônia e a destruição de Jerusalém. Então, Judá como nação deixou de existir, porque as 10 tribos já tinham sido levadas décadas antes para fora da terra e agora, debaixo do Império Babilônico, as 2 tribos também foram retiradas da sua herança. A destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão foi um dos mais tristes e marcantes eventos da história do povo judeu. Então, aqui nós temos o final da primeira era do domínio judeu sobre a Terra Prometida, com o cativeiro babilônico da nação de Judá, daquelas 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Isso aconteceu em 586 a.C. Ali, na nossa coluna vertical à esquerda, você vê que o domínio encerra. E aí entra o Império Babilônico, o domínio babilônico completo sobre a região da Terra Prometida. Império Babilônico, de 586 a.C. a 538 a.C. A política expansionista do Império Babilônico era igual à do Império Assírio, isto é, retirar os povos da sua terra natal para sufocar o sentimento nacionalista, exilando os habitantes para terras distantes e, ao mesmo tempo, trazendo povos de outros lugares para ocuparem a terra, de forma a dificultar ainda mais o seu retorno. E pela primeira vez desde o êxodo do Egito, os judeus não eram mais nem uma nação soberana e nem sequer estavam habitando e ocupando a terra prometida. Dessa forma, o povo judeu amargou um longo exílio de 70 anos na Babilônia. Isso representou uma disciplina de Deus contra o seu povo escolhido, pois eles repetidamente abandonaram Jeová e se voltaram para outros deuses. Há muitas razões espirituais porque essas coisas todas aconteciam, só que nós não vamos entrar nelas porque não é o nosso objetivo. Nós estamos focando na terra e não no povo. Mas, de acordo com o comportamento do povo, se o povo obedecia a Deus, Deus o abençoava e dava vitória contra os inimigos. Mas se eles abandonavam Jeová, então Deus deixava que os inimigos os conquistassem como forma de disciplina por terem abandonado o Deus que os livrou da escravidão do Egito e que tinha dado a eles essa terra maravilhosa. Essa disciplina de tirar Israel da sua terra e levar para outras terras curou Israel definitivamente do pecado da idolatria, pois desde então, desde o cativeiro da Babilônia, nunca mais, até os dias de hoje, os judeus se voltaram para outros deuses. Então foi necessário essa atitude radical de Deus para curar o pecado da idolatria desse povo.
Apesar, então, desse domínio babilônico e de todas as 12 tribos terem sido retiradas da sua própria terra, Deus começou a mudar a sorte do seu povo quando um novo império mundial começou a se levantar, os persas, ou os medo-persas. Então, naquela região ali do Oriente Médio, vários grandes poderes se levantavam, e um sucedia ao outro, e, como consequência, trazia reflexos para essa região. Então, durante algum tempo, o Império Babilônico dominou toda aquela região do Oriente Médio, mas um outro império, lá do Irã, os cavaleiros persas, começaram a crescer e entraram em conflito com o Império Babilônico e venceram o Império Babilônico. O Império Persa, ou Império Medo-Persa. Durou de 538 a.C. até 332 a.C. Aproximadamente 50 anos depois da destruição de Jerusalém e do Templo, o Império Babilônico foi conquistado pelo novo poder mundial, os Medo-Persas. Então, é o Império Persa que domina tudo isso aí agora. Logo no início de seu reinado, Ciro, rei da Pérsia, editou um decreto permitindo o retorno do povo judeu e também de outros povos para a terra natal deles. Isso aconteceu porque a política expansionista dos persas era diferente da dos caldeus e dos assírios, a saber, que os povos podiam retornar à sua terra natal, como províncias submissas ao poder central, porém pagando impostos ao Império Persa. Contudo, apesar dessa possibilidade do povo judeu retornar para sua própria terra, apenas uma pequena parte dos judeus que estavam no exílio se dispuseram a retornar para uma Jerusalém destruída e devastada. Muitos judeus já tinham feito a sua vida na Babilônia, já tinham negócios, estavam bem instalados no conforto, e a maioria deles pensou o seguinte: eu vou deixar essa boa vida aqui e voltar lá para uma terra arrasada? Não, eu vou continuar em Babilônia. Então foi só um pequeno grupo de judeus que retornou para a terra prometida. Os que retornaram começaram a reconstruir as cidades, especialmente Jerusalém, e iniciaram a construção de um novo templo, o segundo templo, o templo de Zorobabel. Porém, os judeus eram poucos em número e precisaram enfrentar vários inimigos em torno. Então, nós temos aí o retorno de um pequeno grupo de judeus, e eles estabeleceram uma província, chamada Província de Judá, que o centro era Jerusalém. Porque, para o judeu, Jerusalém é a cidade do grande rei, e o templo era central na religião dele. Então, as primeiras coisas que eles fizeram, e nós vemos isso nos livros de Esdras e Neemias, foi levantar novamente o templo e restaurar a cidade de Jerusalém. Após o Império Persa, se levanta o Império Grego, de 322 a.C. a 166 a.C. Após o Império Persa, se levantou o poderoso Império Grego com Alexandre o Grande. Após sua morte, todo o território conquistado foi dividido entre os seus 4 generais, que lutaram entre si para alcançarem o domínio. Como você tem aí à direita, Império Grego. Inicialmente, a Terra Prometida ficou debaixo do reinado ptolomaico, porque Ptolomeu era um dos 4 generais de Alexandre. Mas, posteriormente, os generais lutaram entre si e Seleucida derrotou Ptolomeu e sucedeu o reinado ptolomaico. Ambos esses reinados permitiram certo nível de autonomia desde que se submetessem às leis gregas e pagassem impostos. Porém, após 2 séculos, tensões começaram a surgir entre a população judaica e o governo seleucida, devido à imposição do helenismo, língua e cultura grega, sobre todos os povos conquistados. Uma característica do Império Grego é que Alexandre o Grande queria implantar uma única língua em todo o seu império e uma única cultura. E cultura, é claro, trazem também os seus deuses. Então, os povos começaram a ser oprimidos para mudarem de língua, isso demorou algumas gerações, tá certo? E abandonarem os seus deuses e adorarem os deuses gregos. Então, as leis mosaicas foram proibidas, as escrituras judaicas eram queimadas e o
templo que foi reconstruído, o templo de Zorobabel, foi profanado. Um dos governantes do Império Grego sacrificou um porco no altar, e porco para o judeu era um animal imundo. E isso trouxe consequências. Tudo isso culminou em uma rebelião dos judeus contra os seus governantes gregos, que foi liderada pela família dos Asmoneus. E aqui se iniciava, com essa revolta dos judeus, a segunda era do domínio judeu sobre a Terra Prometida. Então agora nós temos, olha lá à esquerda, o domínio judeu sobre a Terra Prometida com a revolta dos Macabeus, ou Asmoneus. Isso ocorreu em 166 a.C., a revolta dos Macabeus. E você tem aí Matatias, Judas e Jonatas Macabeus. São o pai e os filhos que lideraram essa revolta, porque os judeus ficaram indignados quando o templo deles foi profanado. E aí começa o reinado Asmoneu. A família Macabeu era de uma família maior chamada Asmoneu. Então, Macabeu e Asmoneu, no fundo, é a mesma coisa, ok? Então, nós temos uma revolta que se inicia. O sacerdote Matatias e seus 5 filhos iniciaram uma revolta quase espontânea contra o Império Seleucida, pois tinha sido obrigado a realizar um sacrifício pagão no templo. Houve uma confusão generalizada e seus filhos mataram os oficiais gregos e todos fugiram com outros revoltosos. Esse grupo iniciou a campanha de convocação de judeus piedosos e a formação de um exército de 6.000 guerrilheiros contra o Império Seleucida. Judas Macabeu, filho de Matatias, se tornou o líder da milícia e, com combates de guerrilha, resistiu a variadas tentativas dos seleucidas de suprimir essa revolta. Você encontra essa história nos livros apócrifos 1ª e 2ª Macabeus, que são encontradas nas Bíblias católicas. As Bíblias protestantes não têm esses livros, há um motivo, não temos tempo, não é o nosso tema entrar nesse aspecto, mas essa história dessa revolta está descrita. Então, 1ª e 2ª Macabeus, apesar de não serem considerados livros divinamente inspirados pelos protestantes, os católicos os consideram, eles são, por outro lado, livros históricos que contam a história dessa rebelião. Então, Judas Macabeu marchou contra Jerusalém e a conquistou para os judeus. Também realizou a purificação do templo, que havia sido profanado, e retomou o sacrifício da lei mosaica. Esse fato deu início à festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação, que é comemorada até os dias de hoje. O próprio Jesus foi nessa festa no Novo Testamento. Que festa é essa? É a festa da dedicação do segundo templo que tinha sido profanado. Depois de sua morte, seu irmão Jonatas se tornou líder da revolta e obteve muito sucesso, tanto político quanto militar, expandindo as fronteiras e a área de influência judaica, pois se beneficiou das sucessivas guerras civis e rivalidades que ocorriam dentro do Império Seleucida. Olha o mapa à sua direita. A revolta expandiu o domínio judeu sobre essa parte da Terra Prometida. Simão Macabeu. Após a morte de seus irmãos, Simão Macabeu foi designado pelos seleucidas como regente dos judeus, concentrando em si as funções do governo civil, militar, inclusive sacerdotal. Então, Simão Macabeu se tornou não só o governante e o líder militar, mas também o sumo sacerdote. A Assembleia dos Judeus lhe concedeu a Simão Macabeu caráter vitalício e hereditário dos 3 cargos: governo civil, militar e sacerdotal, tornando-o um rei na prática. Politicamente, Simão conseguiu que Judá fosse reconhecida como um reino independente e soberano. Essa foi a primeira vez que isso ocorreu desde a destruição do primeiro templo, na época lá do Império Babilônico, que destruiu o Templo de Salomão. Nesse caráter, Simão Macabeu assegurou e expandiu as fronteiras de Judá, fazendo de Jerusalém a capital do novo reino. Olha à sua direita ali. Tomou a cidade de Jafa e assim conquistou acesso direto ao mar Mediterrâneo, firmando aliança com seu novo aliado, a República Romana. Então, os romanos começaram a crescer na época em que o Império Grego estava lutando entre eles.
O fato de Simão assumir a posição de sumo sacerdote indignou muitos judeus piedosos, que preferiam manter a tradição da família Zadoquita no sumo sacerdócio, que era mantida desde a época de Salomão. Isso criou uma tensão permanente nos reinados dos seus sucessores. Então, era tradição que o sumo sacerdote fosse da família dos Zadoquitas. Mas isso foi interrompido quando Simão Macabeu tomou para si não só a liderança civil, mas a militar e a religiosa, João Hircano. Após Simão ser assassinado, o trono da Judéia ficou com seu filho, João Hircano. Ele colocou em andamento um ousado projeto expansionista, conquistando Samaria ao norte e Idumeia ao sul. Preste atenção. Houve expansão. Populações foram convertidas à força ao judaísmo ou então eram expulsas. O templo samaritano em Gerizim foi destruído, que era onde as 10 tribos adoravam a Deus. As 2 tribos, a nação de Judá, adorava a Deus no templo em Jerusalém. E as 10 tribos, a nação de Israel, inventou um novo templo, que é lá que eles adoravam a Jeová, em Gerizim. Então, nessa época, esse templo foi destruído por João Hircano. Todo esse processo ocorreu, essa expansão, também por causa do constante declínio do Império Seleucida. O Império Romano começa a crescer e o Império Grego começa a ter problemas com Roma e eles deixam abandonada essa região aqui. João Hircano foi então considerado etnarca, em grego, um líder político, pela Assembleia do Povo Judeu, além de acumular as posições de rei e sumo sacerdote. Houve grande crescimento territorial e prosperidade nesse período em que os seleucidas estavam mais preocupados com o crescimento do Império Romano. Aristóbulo I. Aristóbulo, filho de João Hircano, matou seu irmão e prendeu sua mãe até ela morrer de fome. Essa família não era fácil, não. Com um exército de mercenários, anexou a Galileia e expandiu o domínio judeu para além, obrigando os itureus, mais acima, ao norte da Galileia, à conversão ao judaísmo e à circuncisão. Então, preste atenção. Houve uma expansão de território na época de Aristóbulo. Nessa época, se iniciou uma grande migração de judeus do sul do território para as regiões nortes. Essa área ao norte é a Galileia, da onde Jesus escolheu os seus 12 apóstolos. Então, muitos judeus nessa época foram lá para a região da Galileia. Após apenas um ano de governo, Aristóbulo morreu doente. Após sua morte, seu outro irmão, Alexandre, assumiu o governo. Há uma série de detalhes, mas nós estamos passando por eles rapidamente, tá certo? E aí nós temos na sequência, e você sempre tem do lado do nome a data de reinado, Alexandre Janeu, de 103 a 76 a.C., depois Salomé Alexandra, 76 a 67, e Aristóbulo II, 67 a 63. Alexandre prosseguiu com as conquistas de Aristóbulo, alargando as fronteiras de Judá e ocupando a área de Golã e todo o litoral da Terra Prometida. Preste atenção. Cresceu significativamente na época de Alexandre Janeu. Também se valeu de mercenários da assistência de outros poderes estrangeiros para pressionar seus inimigos. Seu grande sucesso em estabelecer um reino forte foi eclipsado pela sua inabilidade em lidar com os demais líderes judeus em seu próprio território. Esteve em constante conflito com muitos judeus do Sinédrio, que era a alta corte e líderes do povo, os quais não aceitavam seu poder absoluto, o que quase provocou uma guerra civil. Lembre-se, ele herdou o cargo de sumo sacerdote. Após sua morte, o trono foi assumido por sua esposa, Salomé Alexandra, que, sendo mulher, não podia assumir a posição de sumo sacerdote. Seu governo foi mais pacífico e próspero, a idade do ouro dos Asmoneus. Governo de Salomé Alexandra. Após a morte de Salomé, seu filho Aristóbulo II a sucedeu. Aristóbulo reinou de 67 até 63. 63 foi uma data marcante. Então aqui nós temos o final da segunda era do domínio judeu sobre a Terra Prometida, quando Roma invade a Terra Prometida. Então à esquerda aí você tem número 1 e agora o número 2, que foi a segunda etapa em que os judeus eram autônomos na sua própria terra.
E em 63 a.C., o Império Romano invade essa região. Império Romano, de 63 a 4 a.C. Os judeus tinham fortes laços com o Império Romano desde o início da revolta dos Macabeus. Os romanos sempre estiveram ao lado dos judeus contra o Império Seleucida, até conquistarem esse império. O general Pompeu marcha então sobre Jerusalém e encerra o domínio asmoneu, estabelecendo o governo romano sobre a Terra Prometida. Em 37 a.C., Herodes o Grande é coroado rei cliente de Roma, sobre os territórios da Galileia, Samaria, Judeia, Idumeia e Pérea. Então, essa configuração que você tem aí à direita, essas são regiões que o Império Romano dividiu na Terra Prometida. Lá, o sul chamou aquele território de Idumeia, esse território central de Judeia, acima Samaria, Galileia, a leste do Jordão você tem Pérea, Decápolis e uma série de outros reinos ali, Tureia, Gaulanites, etc. Então, essa é a configuração política geográfica que o Império Romano colocou sobre toda essa área. Em seu reinado, a Judéia permaneceu pacificada, a chamada Pax Romana, porque os romanos trouxeram paz por todo o seu império, e experimentou uma época de grande prosperidade econômica. A grande dificuldade é que Herodes era idumeu, descendente de Esaú, razão pela qual jamais caiu nas graças dos judeus. Herodes o Grande tentou conquistar a simpatia do povo judeu, reformando e construindo o templo em Jerusalém, aquele enorme templo chamado Templo de Herodes. Mas, infelizmente, nem isso angariou para ele a simpatia dos judeus. Então, nós temos aqui Herodes o Grande reinando sobre a região da Judéia, também sobre Idumeia, Samaria, Galileia, Pérea e ao norte lá Itureia, etc. Quando ele morre, de 4 a.C. a 6 depois de Cristo, acontece o seguinte: o reino de Herodes o Grande foi dividido entre seus filhos. Então, Arquelau governou a Judéia, Samaria e Idumeia. Antipas governou a Galileia e a Pérea. E Felipe governou aquela região ao norte, a leste do Jordão: Itureia, Gaulanites, Tracônites, Auranites e Bataneia. Só Decápolis, que era uma região de cidades gregas independentes. Então, essa região aí, em roxo, é a área que dominava Arquelau, Idumeia, Judéia, Samaria e Pérea. O governo dos filhos de Herodes o Grande foi tão ruim que eles foram depostos pelo imperador de Roma após o apelo de sua própria população. A própria população desses locais pediu que eles saíssem. A Judéia se tornou parte de uma grande província romana chamada Iudeia, formada pela combinação dos territórios da Judéia, Samaria e Idumeia. A capital dessa província foi Cesareia Marítima e não Jerusalém. Bem, aqui nós já estamos no Novo Testamento, de 6 a 66 depois de Cristo, ok? Nessa época, houve uma revolta judaica, de 66 a 73. Uma grande revolta judaica ocorreu por várias razões. Uma delas foi o aumento da tensão entre os judeus e o governo romano. Após a morte do rei Agripa I, Roma transformou a Judéia em uma província diretamente governada por Roma. Conflitos com o governador romano levaram alguns extremistas, os zelotes, a pegarem armas. Um dos 12 apóstolos de Cristo era um zelote, Simão. Eles conseguiram derrotar várias unidades militares romanas. Cada unidade militar era composta por 480 homens. Então começou a haver uma revolta judaica. Olha lá, os judeus tomaram posse dessas regiões ali. Quando a liderança do movimento entendeu que não havia possibilidade de voltar atrás, porque eles já tinham derrotado várias unidades militares romanas, eles então organizaram a nação e se prepararam para uma guerra total com Roma, o que significou alistamento militar. Apesar de uma vitória inicial do exército romano para reconquistar o território, posteriormente os romanos retrocedem e são expulsos da Judéia. Porém, essa revolta teve um declínio, porque Roma era muito poderosa. Então, nós vamos ver que no mapa seguinte, você já não tem ao norte Galileia e Gaulanites. Então, houve um declínio da revolta dos judeus. Os judeus, motivados por essa vitória contra os romanos, se reuniram para organizar a revolta.
Governadores militares foram designados para fortalecer e fortificar várias cidades. Não muito depois, um novo exército romano invadiu Israel pelo norte e pelo sul, pelo Egito. Esse exército foi liderado por Vespasiano e seu filho Tito. Uma após outra, as cidades fortes judaicas foram sendo capturadas até que toda a Galiléia e Golã, aquelas regiões que desapareceram ao norte, foram tomadas. Enquanto isso, vários grupos de extremistas judeus se envolveram em uma guerra civil, judeu guerreando contra judeu, tentando ganhar controle do governo, pois não conseguiam decidir em que direção ir com a independência recém-conquistada. Então, não só Roma enviou exércitos maiores, mas começou a haver divisão entre os próprios judeus. Qual que é o resultado? Derrota. Dessa forma, a revolta contra Roma rapidamente se transformou em uma guerra civil interna judaica, pois as facções entre os judeus rapidamente esgotaram os alimentos, armas e recursos muito necessários em Jerusalém. Olha, a nova configuração lá diminuiu bastante o território ocupado pelos judeus. E aqui nós temos o final da revolta, de 66 a 73 depois de Cristo. A guerra civil entre as várias facções judaicas terminou quando os romanos se aproximaram de Jerusalém. 4 legiões, aí uma legião já é mais de 2.000 soldados. Antes, você tinha ali um agrupamento de 480. Eles mandaram, então, enormes quantidades de soldados. 4 legiões comandadas por Tito sitiaram a cidade, incitando o povo a se render para poupá-la da destruição. As batalhas continuaram por meses, até que os romanos invadiram a cidade de Jerusalém. A cada dia eles avançavam mais, massacrando todos que estavam em seu caminho. Eventualmente eles invadiram o Monte do Templo e queimaram o segundo templo. Muitos milhares foram mortos e muitos outros capturados e vendidos como escravos. Alguns dos artefatos mais sagrados foram levados para Roma e apresentados como despojos de guerra. Mesmo assim, ainda havia judeus lutando em outros locais fortificados. E o último lugar é Massada. Veja essa área em azul, bem ao sul, Massada. Ali foi o último e o mais famoso local de resistência dos judeus. Massada. Após a destruição do segundo templo de Jerusalém, em 70 d.C., um grupo de zelotes judeus se refugiou em Massada. Em 73, as legiões romanas cercaram o platô e construíram uma rampa para invadi-lo. Vocês vão ver daqui a pouco figuras de Massada. Era uma fortaleza quase inexpugnável. Quando perceberam, os judeus que estavam lá em Massada, que a derrota era iminente, os defensores de Massada, liderados por Eleazar ben Yair, escolheram suicídio coletivo em vez da captura. Segundo o historiador Flávio Josefo, cerca de 960 homens, mulheres e crianças morreram, restando apenas 2 sobreviventes. E a queda de Massada marcou, então, o fim da revolta judaica. Massada ficava no platô dessa montanha. Foi ali que os judeus revoltosos, tendo perdido o terreno por toda a Terra Prometida, se ajuntaram. E você vê ali à direita uma rampa construída para chegar até o topo dessa montanha. E olha lá, atualmente Massada. Eu fui nesse lugar, é fabuloso, sensacional. E esse é um lugar, um dos mais famosos em Israel, porque ali foi a última resistência judaica contra o Império Romano. Muito famosa essa história de Massada. É um dos lugares mais visitados em Israel. E aqui, então, nós temos o final da segunda era da ocupação judaica na Terra Prometida, com a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Muito bem, nossa aula termina aqui. Nós abordamos todo o período do Antigo e Novo Testamento, até o ano 70 da nossa era, e na aula seguinte nós vamos estudar desde a destruição do Segundo Templo até o ressurgimento da nação de Israel em 1948. Vamos abordar essas épocas aí, a Era Bizantina, do Califado Árabe, dos Cruzados, os Mamelucos, o Império Otomano e o Império Britânico sobre a região da Terra Prometida. E na terceira aula,
nós vamos reservar uma aula inteira para ver o que aconteceu desde o ressurgimento da nação de Israel em 1948. Os israelitas, então, puderam voltar para sua terra prometida depois de aproximadamente 1.900 anos, e esse vai ser o terceiro período de ocupação, que é o que atualmente nós temos lá em Israel.